Hoje nós vamos a Paris. Pronto, chegamos! Chegamos! Estamos em Paris! Em 2015 eu realmente fui para Paris e eu fiz um passeio muito legal lá, um passeio a pé noturno, onde o guia levava o grupo para lugares para contar histórias que nem todo mundo conta, né? Paris tem aquele clichê aquele clichê de ser a cidade dos amantes e tudo mais, mas Paris tem uma rota bem underground muito legal para quem gosta de Idade Média e de história. O guia nos levou a vários pontos da região central de Paris, então eu tenho muita história para contar e eu vou dividi-las em vários vídeos, mas hoje eu vou começar pelo começo do passeio, que foi a Ponte Nova. A ponte mais antiga da cidade, apesar do nome La Pont Neuf ou a Ponte Nova, começou a ser construída em 1578 por ordens do rei Henrique IV da França. Ela liga uma margem do Sena à outra e passa pela Ile de la Cité, que é a região de Paris, para quem conhece, é uma ilhazinha realmente lá no meio do Sena, e abriga lugares maravilhosos como a Catedral de Notre-Dame, que eu também tenho uma história dela de arrepiar os cabelos, mas que eu vou contar em outro vídeo. A Ponte Nova foi construída a mando do rei Henrique IV da França. Ela é uma ponte toda feita de pedra, que possui 12 arcos e 384, como eu posso dizer, caretas, máscaras. O rei estava procurando algum motivo para enfeitar a ponte. E daí que ele teve a brilhante ideia, depois de um banquete regado a muita bebida no palácio dele, na época, o Louvre. O rei resolveu mandar um artista observar o rosto de todos os convidados enquanto eles estivessem lá enchendo a cara, para reproduzir na ponte, e o resultado foi esse aqui. Eu acho que eu consigo ilustrar melhor. Então aí está a bela Ponte Nova, erguida a mando do rei Henrique IV e decorada após uma de suas muitas peripécias. Ele, aliás, adorava uma. Bem pertinho ali da Ponte Nova, na Ile de la Cité, bem na pontinha, existe um lugar super bonito que hoje em dia é uma praça chamada Place du Vert Galant. O rei, ele mandou que nesse terreno fossem plantadas muitas árvores altas e robustas para que ele pudesse fazer a sua brincadeira favorita, que era correr pelado atrás das amantes. Quem nunca, né? O motivo do plantio das árvores é que essa brincadeirinha dele pudesse acontecer sem grandes problemas, porque lá do Louvre dava para enxergar direitinho a praça e a sua esposa poderia muito bem sair na janela e olhar lá o seu marido em ação, né? Dizem que o motivo pelo qual a Place du Vert Galant tem esse nome é que foi uma homenagem ao rei Henrique IV por ele ser muito galante, muito viril e amado pelas mulheres. Mas me disseram no passeio que, na verdade, o nome dessa praça significa Praça do Véi Tarado. Ok, a rainha ficava olhando da janela do Louvre. Agora, não especificaram qual das duas eram. Ele teve duas esposas. Agora, ele foi casado primeiro com a rainha Margot e depois com a Maria de Médici. Se foi a rainha Margot, eu não vejo muito motivo para ele esconder o que estava fazendo, não. Quem assistiu o filme dela que o diga. Eu vou até deixar o link na descrição. Aliás, todos os links que eu usei, além desse passeio, eu vou deixar aqui. A ponte ficou pronta em 1607, somente 3 anos antes da morte do rei na Rue de la Ferronnerie, em Paris. O rei foi assassinado por um homem chamado François de Ravaillac. Não se sabe até hoje se os motivos foram políticos, se foram religiosos ou se o homem era louco, mas a verdade é que o rei levou 2 facadas e morreu ali mesmo. O motivo da viagem que o rei estava fazendo naquele momento do assassinato era para encontrar o Papa da época. Acontece que o Papa tinha feito uma coisa muito arriscada, que era tomar banho. As pessoas do século XVII ainda acreditavam que banho era algo que enfraquecia os anticorpos e deixava a pessoa mais frágil durante esse período. Então o Papa não queria sair dos seus aposentos, precisava falar com o rei e achou melhor chamar o rei. O rei Henrique então partiu em viagem e aconteceu o que aconteceu.
A Rue de la Ferronnerie hoje é uma rua bacana, que é cheia de bares, de cafés e existe nela uma placa indicando exatamente o lugar em que ele foi assassinado. François de Ravaillac foi, obviamente, capturado e levado para onde hoje fica o Hôtel de Ville, que é a prefeitura de Paris. Foi brutalmente torturado e depois foi morto e nunca conseguiram arrancar uma confissão dele e é por isso que não se sabe até hoje o real motivo pelo qual ele assassinou o rei. A tortura incluía diversas modalidades. Eu não vou explicar tudo aqui porque realmente é muito hardcore, mas digamos que você pega um peru de Natal, enche de cocô, enche de palha e joga no forno. Não, eu não estou brincando, era assim que tratavam o regicida naquela época. Aquela região da Ponte Nova, na Ilha de la Cité, também foi palco de um assassinato brutal no século XIV. O último mestre da Ordem dos Templários, Jacques de Molay, junto com outros templários, morreu queimado naquele local. Isso porque os templários não só eram grandes guerreiros, grandes soldados, como eram muito competentes com as finanças, ou seja, eles eram riquíssimos. E aliás, foram eles que começaram esse modelo bancário que nós temos hoje. Então se pode imaginar o poder deles naquela época. E daí o que acontece? Quem era o rei naquela época na França era o rei Filipe IV. E o rei Filipe IV estava falido. Nem tudo são flores na monarquia. Então o que ele fez? Ele chegou para os templários, sabia que eles guardavam um grande tesouro e pediu dinheiro para eles. Eles emprestaram, só que obviamente não só porque Filipe IV era rei que eles não iriam pedir o dinheiro de volta, certo? Filipe IV não podia pagar e achava uma audácia que pudessem cobrar do rei. Como assim cobrar do rei da França esse dinheiro? Então o que ele fez? Ele juntou dinheiro, ele pediu desculpas? Não. Ele se juntou com o Papa Clemente V, que era o Papa regente na época, e ele e o Sumo Pontífice resolveram acusar os templários de cultuar ele. Sempre ele, né? O capiroto. Bom, eles conseguiram o que queriam e os templários foram acusados em 1314 de cultuar o diabo e foram todos mortos. As estacas usadas na execução dos outros templários era uma estaca que pegava fogo mais rápido, então eles tiveram uma morte rapidinha, queimaram. Já o Jacques de Molay, que era um homem muito corajoso e muito audacioso, irritou bastante o rei e o papa, e eles decidiram que a estaca do mestre dos templários seria diferente da dos demais. A estaca demorava mais tempo para pegar fogo, ou seja, ele ficou lá queimando, queimando, queimando durante muito tempo. Então ele teve tempo de rogar uma praga no papa e no rei antes de perecer. Jacques de Molay, o mestre dos templários, disse que dali a 1 ano e 1 mês, tanto o papa quanto o rei estariam mortos. E não só isso, os descendentes do rei não teriam um bom futuro e logo a sua dinastia estaria extinta. E não é que aconteceu? 1 ano e 1 mês depois, primeiro o papa e depois o rei faleceram. Bom, essa é só uma das muitas histórias que eu tenho para contar de lá. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, dá licença que eu vou lá sofrer em Paris. E você, já foi para Paris? Tem vontade de ir? Coloca aqui nos comentários qual lugar que você mais tem vontade de conhecer na cidade. Até o próximo vídeo e au revoir!